É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Amém? Vamos começando esse dia. Aleluia, descansados na presença de Deus, no descanso eterno que Ele nos concedeu. É maravilhoso andar com Deus, porque Ele nos deu uma perfeita salvação, um perfeito descanso. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre coisas que às vezes leva muito tempo na vida cristã para as pessoas entenderem e para as pessoas apreciarem. Tem muita gente que leva muito tempo, né, batendo a cabeça na vida espiritual e vivendo de uma maneira completamente religiosa e sem entender o que Deus realizou através de Jesus Cristo. E hoje eu quero falar para vocês um pouco desse aspecto glorioso do Evangelho, que é tão extrapolante, tão além da cabecinha meramente humana, que muitas vezes as pessoas religiosas rejeitam. Tem muito cristão religioso que não aceita a revelação do que Jesus fez. Não cabe dentro da cabeça, então fala, eu não consigo entender, portanto eu rejeito. Ao longo da minha vida, longos anos de aprendizado na presença de Deus, eu pude ver na caminhada. O que eu vi? Eu vi assim, quando a gente começa a entender as coisas de Deus de uma maneira mais profunda, mais gloriosa, e a gente começa a ensinar as coisas profundas que Deus vai nos revelando pelo Espírito. Muita gente que não entende a realidade da palavra de Deus acha que aquilo é uma heresia. Mas não é heresia, é porque a pessoa não entende, não compreende a profundidade, a largura, o comprimento da revelação divina. Então rejeita, né? Por exemplo, hoje eu quero falar com você rapidinho, nesse áudio, sobre duas maneiras de agradar a Deus que pouquíssima gente se dá conta. Pouca gente se dá conta dessas coisas poderosas da palavra. Duas maneiras como se agrada a Deus. E eu vou destrinchar esse negócio de uma maneira prática e rápida para que você tenha pelo menos um aperitivo do que eu estou querendo dizer. Existem duas maneiras de agradar a Deus. A primeira é Ele teve que fazer isso em nosso lugar, que a gente não vai conseguir fazer. Entendeu? A segunda é a gente agradar a Deus pelo fato dele já nos ter feito agradáveis a Ele. Essa é a segunda maneira. Então, veja bem. A primeira maneira de agradar a Deus é uma coisa totalmente de Deus, não é do homem. Deus precisa nos fazer agradáveis a si mesmo. Você está entendendo? Eu vou deixar isso bem claro nesse áudio para você não reclamar depois no serviço de atendimento ao consumidor. Escuta só. A primeira forma de agradar a Deus, que é a base de tudo, é Deus que tem que fazer, cara.
Entende? Deixa eu ler para você um texto do apóstolo Paulo, porque ele fala isso em Efésios, né? Aliás, muita gente rejeita os ensinos de Paulo porque não entende Paulo. Eu já tenho visto muita gente falar, esse é apóstolo Paulo, porque não compreende as profundidades que Deus revelou, né? Vamos lá para Efésios, né, no capítulo 1 de Efésios. Ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, ele usa um idioma espiritual que, se você não tiver cuidado, você viaja na maionese, você não entende nada do que ele está falando. É preciso mergulhar profundamente no que ele está dizendo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais de Jesus Cristo, nos lugares celestiais em Cristo. Okay? Ele está falando da esfera espiritual que o nosso espírito recebeu. Essa esfera, Deus trabalha conosco em espírito. Ele chama isso de lugares celestiais. Por quê? Porque o nosso espírito é a única parte do ser que pode estar em contato com lugares celestiais, com regiões do céu. E nessas regiões do céu, a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou eternamente com todas as bênçãos de Jesus. Cara, você não tem ideia do que é isso, é muito grande, entendeu? Não é na nossa alma, é no nosso espírito. Por isso que eu sempre falo para você, você precisa entender o que é espírito, o que é alma e o que é corpo. Porque senão você vai dançar, você não vai entender a Bíblia. Ele está dizendo aqui o seguinte, Ele também nos elegeu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Existe uma eleição, mas não em nós. Deus não nos elege porque a gente é o bonzinho da parada. Aquele cara ali, eu gostei dele, vou eleger ele para mim. É isso que ele está falando? Não, ele está falando que cada crente que crê em Jesus entra numa eleição do eleito. Quem foi eleito foi Jesus, não fomos nós. Nós somos eleitos nele. Quando a gente crê e entra nele, a gente acaba se beneficiando da eleição dele, é o que ele está dizendo, eleitos em Cristo Jesus. A gente entra na glória do que ele realizou, na glória de quem ele é, na glória de quem ele foi designado para ser para nós. A gente entra nele, é o que ele está dizendo. Deus nos elegeu nele, em Jesus. Quando? Antes da fundação do mundo, cara. Por que antes da fundação do mundo? Porque isso já era um projeto que ainda não estava colocado em prática, mas já era projeto, já foi projetado, já foi designado. Antes de tudo ser criado, Jesus já estava sendo designado como Salvador, antes do homem cair em pecado. Você não entende a profundidade desse negócio, mas é verdade. Jesus já tinha sido designado por Deus para isso, ele foi eleito. Entendeu? Então, quando a gente crê em Jesus, a gente está entrando na eleição de Cristo. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E veja que Deus, ele estabeleceu que aquele que crê em Jesus tem que ser tornado, tem que ser transformado em santo e irrepreensível diante dele. Aqui na Terra, no planeta Terra, enquanto a gente está comendo arroz, feijão e batata. Você está entendendo? Diante de Deus, santo, não é aquele cara que vai numa igreja, faz toda a coisinha certinha e dá esmola para pobre e depois faz um milagre depois que morre. Porque a igreja que se tornou religiosa ao longo dos séculos, esqueceu de toda essa glória aqui que eu estou falando. Então ela criou um sistema, um mecanismo de santificação que não é nada
baseado nas Escrituras Sagradas. Né? O cara tem que ser santo depois que morre, eleito e escolhido pelas autoridades da igreja. A igreja vai decidir, vai canonizar quem é santo. Cara, isso é uma maluquice. A palavra de Deus diz que nós fomos eleitos. Nós quem? Os que são de Jesus, os que creem nele agora. Eles foram destinados por Deus para serem santos agora, santos e irrepreensíveis. Então eu quero que você entenda uma coisa, porque eu vou terminar o áudio, mas eu vou clarificar a tua cabecinha. Presta atenção. Existe uma coisa chamada status, eu vou chamar de status, uma coisa que ele concede. Deus concede um status que vem dele. Aquilo que nós praticamos se chama o estado, mas aquilo que Deus fez para nós significa status. Eu estou usando essas duas palavras só para simplificar o ensino na tua cabeça, entendeu? Ser santo e irrepreensível é um status divino concedido, não é conquistado. A gente não alcança isso pelas boas obras. A gente recebe o status de justos, o status de santos, o status de irrepreensível. Sabe o que significa isso? Que Deus tem que olhar para mim e para você sem enxergar uma coisa chamada pecado. E aí a coisa fica muito grande, porque o crente é acostumado a pensar de si mesmo em relação ao seu comportamento, às suas ações, às suas atitudes, às suas palavras, essa conduta. E isso não é status, isso é estado. No nosso estado a gente pode errar, a gente pode tropeçar, a gente pode cometer engano, a gente pode cometer erro no nosso estado diário de conduta. Mas no nosso status nós não podemos alterar uma coisa que foi produzida por Deus. O status não pode ser cambiado, não pode ser mudado, não pode ser alterado, porque nunca foi produzido por nós. O status é uma concessão gloriosa. O status é uma dádiva. O status é um dom, é um presente, é uma dádiva divina que vem pela graça de Deus. Aleluia. Isso é status. O que é status? É a gente ser santo. Eu não tenho dúvida disso. Eu, Israel Carvalho Silva, sou um santo de Deus, não porque eu consegui com o meu estado diário de conduta, mas porque Ele concedeu eternamente em Jesus Cristo que eu fosse chamado de santo e de justo. E se você entende isso, você sai dando glória a Deus. Aleluia. Porque isso não foi comprado por mim, isso não está sendo pago a prestação, eu não estou pagando isso no caminhar diário. Isso foi concedido em Jesus, cara, e a gente tem que tomar posse do nosso status. Para quê? Para que a gente possa mudar o nosso estado. Cara, esse negócio é muito profundo, entendeu? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas tem muita gente que fica lutando para mudar suas condutas diárias, não vai conseguir mudar a conduta poderosamente se não entender o status que já possui. A nossa conduta diária só pode ser mudada com poder quando a gente compreende quem a gente já é. O nosso status muda o nosso estado. Aleluia. E aí ele continua. E nos predestinou, né, para filho de adoção por Jesus Cristo. Isso é um status glorioso, concedido. Ele nos predestinou para que a gente seja filho de Deus por adoção por Jesus Cristo. Isso não é uma coisa que a gente adquire a prestação com a nossa conduta certinha, com as nossas promessas, com a nossa fidelidade, com o nosso plano de fidelidade. Não, a gente recebe isso porque Jesus realizou essa coisa gloriosa. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Veja só, status é isso, é o que Deus fez em nós para si. Porque a gente não conseguiria fazer nada em nós para Deus.
Então ele teve que fazer em nós para si mesmo, entendeu? É o status, é aquilo que Deus faz por nós, o que ele fez por nós. Então eu quero que você separe, você está entendendo? Você tem que separar o que Deus fez e aquilo que você está realizando diariamente, que é uma outra dimensão. Sem o conhecimento dessa profundidade do Evangelho, os crentes só vão entender aquilo que a gente tem que fazer. E aí o cara se lasca todinho, porque ele não tem a visão completa da obra. O que as igrejas muitas vezes ensinam? Que nós somos salvos assim. Deus nos dá uma oportunidade, mas a gente tem que fazer a obra. Tá entendendo? Deus te dá a oportunidade de ser salvo, mas você tem que provar, entendeu? Através da tua conduta diária, você tem que provar que você é porreta mesmo. Aí o cara ele vai ter que pagar o preço pela sua salvação. É o inverso do que Deus fez, né? O que Deus fez foi ele primeiro te dar um status glorioso, estabelecido, pronto e acabado. Sem você compreender a profundidade disso, você vai bater a cabeça o resto da vida, tentando agradar a Deus sem a agradabilidade inicial. Entende? Agora eu vou entrar no assunto, presta atenção. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí presta atenção no versículo 6, que é o versículo chave do que eu vou falar aqui. Para louvor e glória da sua graça, pela qual graça Ele nos fez agradáveis a si mesmo, no amado a Jesus. Aleluia. Esse versículo é toda a base bíblica do que eu estou falando. Ele está falando o seguinte: Jesus é a causa de Deus ter feito a gente se tornar agradável a Ele mesmo. Ele nos deu um status eterno de agradáveis a Ele. A gente não ia conseguir nunca, cara, esse negócio. Você está entendendo? Através da pontuação diária, do nosso... Senhor, eu fiz uma caridade, eu ajudei alguém. Não, você não consegue esse negócio através disso. Porque esse negócio é falho. Você não tem perfeição nesse negócio, cara. Está entendendo? Deus precisa te dar uma perfeição prévia, antecipada, de antemão. Ele precisa te dar, sabe, um crédito divino, eterno e perfeito, de agradável. Ele precisa fazer isso e ele já fez. E você precisa entender que para você agradar a Deus numa base diária na tua conduta, você precisa entender que você já é agradável a Ele no seu status. Se você não entender que você já é agradável por Jesus Cristo, a tua cabeça, o teu psicológico vai estar sempre em dívida com Deus, porque você pode fazer, mas a tua alma, a tua consciência, o mais profundo do teu ser sempre vai se sentir um zero à esquerda, vai se sentir mal, vai se sentir inadequado, imperfeito para agradar a Deus na conduta, sem entender que Deus já te fez agradável a Ele de antemão. Aleluia. O status de agradável é que faz com que o nosso estado de conduta mude diariamente com grande impulso. Por que tem gente que não consegue transformação na vida diária? Porque está tentando fazer o caminho inverso. Está tentando agradar a Deus através da conduta e vai perceber que quanto mais ela pisa na bola, mais grande fica a sua dívida com Deus. Não é? Na cabeça da pessoa, cara, eu sou crente, mas eu estou errando, não estou conseguindo mudar esse aspecto da minha vida. Deus deve estar desagradado comigo, deve estar com raiva de mim. Cara, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu que Evangelho é Deus. Ele faz primariamente com que o ser humano que crê e entra em Jesus, esse cara se torna agradável de antemão a Deus. Ele recebe um carimbo de agradabilidade eterna. E se você não entender isso, você não entendeu nada do Evangelho. Você vai ter que pagar um preço ainda para tentar agradar a Deus.
Uhum. E aí é que começa toda a desgraça da vida de muita gente, porque não entende o que Deus fez em Jesus Cristo. Para que você agrade a Deus na tua conduta diária, você precisa agradar a Deus na tua conduta diária em cima do fato de que você já é agradável em espírito, entendeu? Se você não entender, você vai tentar agradar a Deus para que você se torne aceitável diante dele. Isso você não vai conseguir jamais. Ninguém consegue ser aceitável a Deus através das ações diárias, de boas ações. Você só pode ser agradável na tua conduta se você entender que você já foi feito por Deus agradável a Ele mesmo, pelo poder de Jesus, não pelo teu poder. Jesus é a chave do teu entendimento. Você está entendendo? O que eu estou falando aqui é profundidade. Não olhe para a tua vida, olhe para Jesus e fala: Senhor, a minha conduta é uma porcaria. Eu não tenho aprendido nada ainda, não consigo fazer bem, eu tenho raiva de alguém, eu estou errado em vários aspectos, mas a tua palavra diz que Jesus me fez agradável a ti, para que eu possa descansar nisso. Eu não vou ficar com a culpa na cabeça. Eu não vou levantar com culpabilidade, com miséria. A minha conduta ainda não está legal, mas eu já confio que eu tenho um status adiantado de agradável, de amado. Isso é um desafio que Deus lança a todo crente. Ele fala assim: você vai acreditar nisso ou não? Entendeu? Você vai acreditar ou vai tentar pagar o preço? Aí quando você fala: Deus, eu não aguento mais. A minha condutinha diária é falha pra caramba, eu não consigo. Aí você olha para Jesus e fala: eu vou aceitar esse pacotão aí da graça. Aí Deus fala: agora sim. Quando você aceita esse pacote glorioso de dádiva divina, de que Ele que te fez agradável a Ele em Jesus, aí você descansa e sabe o que acontece? Aí com essa sabedoria, você passa para o segundo nível de agradar a Deus. Qual é? O nível de agradar a Deus na conduta e no comportamento. Esse é o segundo nível. O primeiro nível de agradar a Deus é Ele que faz. É Ele que tem que fazer. Ele tem que nos dar o status eterno de aprovação e de agradabilidade a si mesmo. Ele teve que fazer isso. E se Ele fez, cara, você não tem ingerência nenhuma, você não tem participação, meu amiguinho. Não pense que foi você que foi bonitinho, não, para Ele fazer isso. Foi Jesus que pagou o preço para que você seja agradável a Deus. Você está entendendo? Você não pode ter jactância em você mesmo. Você não pode ter soberba no teu coração de achar que você é alguma coisinha para Deus em você mesmo. Foi Jesus que fez toda a obra da tua redenção. Foi Ele que pagou o preço com a sua morte gloriosa para que você, hoje, que está escutando essa mensagem, seja agradável diante de Deus espiritualmente de uma maneira perfeita. Deus teve que fazer isso para te tornar agradável a Ele. Você não ia conseguir através do teu esforço, do teu comportamento, não, da tua santidade pessoal, não, rapaz. Então, por que Deus fez isso de antemão? Porque se Ele não tivesse feito isso, você não ia conseguir jamais, entendeu? Tem gente que não entende isso, fica continuando a pagar o preço para tentar agradar a Deus. Eu não posso faltar na igreja, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que subir uma montanha, eu tenho que fazer jejum. E peca pra caramba, e erra pra caramba na palavra, e tropeça aqui, tropeça lá, e fala: ai, Deus deve estar com raiva de mim. Porque não compreende o status glorioso que ele recebeu de Deus, um anel glorioso. Vem cá, rapaz, eu tenho que te fazer santo e agradável, justo e perfeito diante de mim, de antemão. Não é o comportamento que me agrada em primeiro lugar, não. É a justiça do meu Filho Jesus que faz com que você seja agradável a mim. Sem entender isso, a gente não pode ter
transformação na nossa conduta diária. A gente fica pesado demais a coisa para a nossa vida. Entendeu? Por que tem gente que é neurótico na vida espiritual? Porque não entende que Deus realizou uma obra poderosíssima. Aí fica com aquela neurose religiosa. E as igrejas e as religiões vão pesando o fardo em cima da cabeça. Você tem que se transformar, você tem que ser santo. E o cara fala, cara, mas eu não consigo agradar a Deus pelo meu esforço. Porque ele não entende que a nossa transformação na conduta, para que a gente possa agradar a Deus na conduta, a gente precisa entender que já somos agradáveis em espírito, para toda a eternidade. Aleluia. Amém, queridos? E agora eu quero que você vá para Filipenses, e eu vou terminar o áudio. Filipenses, capítulo 1 também. Amém? O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, ele vai falar sobre a segunda forma de agradar a Deus. A primeira forma de agradar a Deus é só Deus que faz. Ele tem que nos tornar agradáveis a Ele. Você entendeu até agora o áudio? Primeiro, Deus precisa nos fazer agradáveis a Ele. Segundo, com essa agradabilidade que já possuímos no nosso status, é que nós passamos a agradar na conduta. Sem entender que eu já sou agradável, então os crentes fazem uma confusão pra caramba na cabeça. Eles entendem assim, se eu tropeçar, se eu errar, se eu cair, se eu errar, se eu pecar, eu me tornei desagradável a Deus. Eles pensam dessa forma. Porque eles atrelam o seu comportamento ao seu status. Entende? Mas o seu comportamento é apenas a segunda forma de agradar a Deus. Entendeu? Sem que você seja agradável primariamente no seu status, você jamais poderia agradar a Deus na conduta. Você podia fazer a obra pra caramba aí, podia subir montanha, podia dar dinheiro tudo pros pobres, você não estaria agradando a Deus de jeito nenhum. Tá entendendo? Deixa eu reforçar isso. O que faz com que alguém agrade a Deus não é a bondade das obras humanas, ficar dando dinheiro para ajudar a pessoa. Isso é uma coisa bonita, maravilhosa, moralmente falando. Mas isso não traria jamais um status de agradabilidade eterna. Está entendendo? Por isso que Deus teve que mandar Jesus, para que você primeiro seja aceitável e agradável em Jesus, de antemão e de uma vez. Aí Deus fala, pronto, filho, agora você tem um status meu, prévio, que você precisava ter e não tinha. Agora eu quero que você melhore a tua conduta, que é uma segunda parte. E a tua conduta só vai ser melhorada quando você entender que você já é agradável. Você não vai praticar nenhuma conduta diária para que você tenha um status de agradabilidade. Você vai praticar porque isso vai trazer você em harmonia com o que você já possui. Você está entendendo a profundidade disso? A nossa conduta é uma harmonia, é harmonizar a alma e o corpo com aquilo que eu já tenho em espírito. Porque esse status está em espírito, ele não está na alma, não está no corpo, não está na cabeça e no psicológico, não está na emoção. Onde é que está esse status? No espírito. Então agora, pela conduta diária, eu vou alinhar o meu pensamento, o meu psicológico, minhas emoções, minhas palavras, as minhas ações diárias com aquilo que eu já possuo em espírito. Eu já sou amado, eu já sou agradável, eu já sou santo, eu já sou perfeito em Jesus. Então o que Paulo diz aqui? Ele diz assim, quer ver? Para terminar. Ele diz assim, por essa razão, nós também, desde que ouvimos quem? Ouvimos a Epáfras. O Epáfras chegou para Paulo e falou, Paulo, você não tem ideia como que os crentes de Colossos estão firmes, são cheios de amor, são cheios de fé. Aí Paulo falou assim, por essa razão, desde o dia que ouvimos essa notícia, não cessamos de orar por vocês
e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. Uhum. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Por que Paulo fala isso? Porque se você não entender que a vontade de Deus é que você cresça na sua conduta em cima daquilo que já está feito, se você não entender a vontade de Deus, você não pode agradar na sua conduta. Entendeu? Tem gente que tenta agradar a Deus na conduta sem entender que ele já é agradável no status. E aí, cara, vira uma farofa só, você não vai conseguir. E é isso que a maioria das pessoas tenta fazer. Entendeu? Elas não se enxergam agradáveis eternamente em espírito. Elas olham muito para o comportamento. Uhum. E Paulo está falando assim, não, primeiro você precisa entender a vontade de Deus, entendeu? E a vontade de Deus é que você desenvolva a sua conduta diária em cima do que ele já produziu. Isso é sabedoria. Isso é inteligência espiritual, ele está falando. Para que possais andar dignamente. Aqui está o segundo nível de agradar a Deus. Para que você possa andar, ou seja, se comportar, se conduzir. Ele está falando de comportamento aqui, ele não está falando de status espiritual. Uhum. Para que você possa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, não viu só? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja que essa conduta gloriosa do dia a dia tem que ser mudada também. Nós temos que melhorar nossa conduta, nossas ações. Nós temos que ser melhores pessoas, tem que mudar o nosso caráter, nossa fala, parar de falar bobagem, né? Nós precisamos andar cada vez melhor na nossa conduta, no nosso comportamento, sim. Mas Paulo diz que isso só pode ser feito a partir do conhecimento daquilo que já foi feito. Então, eu quero que você pegue as duas facetas de maneira muito perfeita, né? Comportamento é importante? É claro que é muito importante. É claro que um homem e uma mulher de Deus tem que ter uma conduta ilibada, perfeita, maravilhosa. Mas a gente não consegue esse negócio sem entender que Deus já fez algo prévio, algo poderoso antes, para que a gente possa fazer isso de maneira descansada, senão a gente fica neurótico. A gente vai olhar as nossas falhas, os nossos tropeços no processo, e a gente pode achar que Deus está nos achando muito desagradáveis. Deus quer que a gente cresça diariamente nessa frutificação, nessa agradabilidade da conduta diária, que é o que ele está dizendo aqui, né? Para que possas andar dignamente, agradando ao Senhor em tudo. Para que você faça isso, você tem que entender que tudo isso é feito em cima de um terreno, de um território glorioso, do que já está preparado e feito. Sem entender que você já é agradável em Jesus, você não vai conseguir ter psicológico para tentar agradar a Deus pelo comportamento. Está entendendo, discípulo? Mas quando você entende, você fala assim para o inimigo, cara, não vem me acusar não, porque eu já sou agradável, já sou amado e tá. Portanto, agora eu acerto a minha conduta. Eu não fico mais com aquela culpa horrorosa, com aquele medo de Deus, com aquela coisa da culpabilidade, da condenação mental o tempo inteiro. Eu já entendo que ele me deu algo prévio que acertou a minha questão eterna com ele. Deus apagou a minha dívida. Eu não tenho dívida com Deus porque Jesus removeu o escrito de dívida para que eu possa ter paz na minha conduta diária. Eita glória! É isso que transforma a gente saber que o nosso status foi mudado radicalmente de uma vez por todas, para que nosso estado seja mudado a cada dia, a nossa conduta. Está entendendo? É porque eu já sou santo no status que eu santifico a minha conduta diária. É porque eu já sou justo no meu status que eu me torno justo em ações, em palavras, em bondade, em ação de misericórdia diária. Aí que está todo o segredo do Evangelho, que muita gente desconhece e não sabe viver a dinâmica que a gente tem que viver para Deus.
Coloca esse áudio de novo, escuta ele todinho de novo e faz uma análise da tua vida. Analise a tua vida. Você que tem crescido em igreja. Veja como que você tem aprendido que você tem que se desenvolver pela tua própria força de vontade. Você vai ter que mudar esse negócio, cara. Você vai ter que aceitar a graça de Deus, daquilo que Jesus realizou de antemão, para que você tenha segurança. Se você não entender que Deus já te deu um status prévio, você não consegue mudar nada no teu status diário, no teu estado diário, na tua conduta, porque você não tem paz, você não tem o poder do Espírito, entendeu? Você não consegue ter o poder do Espírito tendo que criar criar para com Deus um status, né? Tem gente que está tentando isso ainda até hoje. Ele se sente desligado de Deus, então ele está tentando, através da conduta, criar um status, uma coisa impossível de ser feita. Mas Deus fez isso de antemão. Ele nos fez agradáveis a si mesmo, está escrito, para que possamos agradá-lo diariamente na conduta. Aleluia. Oh, Senhor, nosso Deus e Pai querido, aleluia, Deus. Graças te damos porque o Senhor fez isso em Jesus Cristo. Naquele texto anterior ali, papai, de Paulo, tua palavra diz, para louvor e glória da tua graça. O Senhor fez tudo isso de antemão, para louvor e glória da tua graça. Ou seja, a tua graça tem que ser louvada todo dia, tem que ser engrandecida. Tem gente que não gosta da graça. Já ouvi gente dizer, esse negócio de graça, não sei o que, leva o crente a uma condição de... Não, cara, a palavra de Deus diz que a graça de Deus tem que ser louvada e glorificada, para louvor e glória da sua graça. Se você não é um crente da graça, você não é crente de jeito nenhum. Entendeu? Para louvor e glória da sua graça, pela qual Ele nos fez agradáveis a si. Muito obrigado, Deus. Porque o Senhor nos fez em Jesus agradáveis a Ti, porque a gente não ia conseguir, não. Graças te dou, porque foi o Senhor que fez, foi o Senhor que pagou o preço, foi o Senhor que nos tirou da indignidade. E agora eu quero que cada santo que está me escutando isso, eu quero dizer que você é santo, não em você mesmo. Se você não entender que Deus te tirou do império das trevas e te fez um santo, você não entendeu nada, precisa entender muito. Você não vai ser santo depois de morrer, canonizado por igreja, não, cara. Você tem que ser santo agora, no poder daquilo que está realizado. Papai querido, abre o coração dos meus irmãos, porque isso aqui é o evangelho mais poderoso que existe. Este é o evangelho da graça que pouca gente entende, e tem muita gente que acha heresia porque não entende a gloriosa graça. Abre o coração de cada um, derrama capacidade de entendimento para que eles possam se achar em Cristo, para que eles possam se encontrar no Senhor, para que eles parem de olhar para si mesmos, para que eles parem de se olhar o tempo inteiro em si mesmo, e possam dizer assim, Jesus é que fez, Jesus me fez santo, Jesus me fez filho, Jesus me fez agradável, Jesus me fez amado. Então não vou viver diferente, já vou acordar assim. Eu já acordo santo, já acordo justo, já acordo amado. E aí, com essa sabedoria, eu mudo a minha conduta. Meu comportamento já não tem nenhum prazer de viver desalinhado com esse status. Eu agora tenho prazer de ser bondoso. Agora tenho prazer de fazer boa obra. Agora tenho prazer de abrir minha mão e dar dinheiro para alguém. Porque eu estou fazendo isso em cima de um território perfeito, justo. Eu não estou fazendo para, eu estou fazendo por quê. Olha só a diferença. A nossa conduta não é fazer para conquistar,
É fazer porque já conquistamos, é fazer porque já somos, é fazer porque recebemos. Este é o Evangelho que Jesus quer que você compreenda. Obrigado, papai, por isso, que o teu nome seja glorificado eternamente, para louvor e glória da tua graça, eternamente, pelo que o Senhor fez por nós. Aleluia. Amém, queridos? Eu te convido a escutar de novo essas coisas, né? Você escuta um áudio desse uma vez só, você não pegou nada. Você precisa escutar umas 2, 3 vezes e falar, cara, eu preciso que essa ficha caia. Amém? Escuta de novo, dá o seu like e compartilha esse áudio com alguém. Quanta gente está vivendo a religiosidade, não entende os mecanismos de Deus. Que tal você passar adiante para uma pessoa religiosa pra caramba, que vive tentando agradar a Deus pelo esforço e pela neurose? Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Amém? Amém. Deus te abençoe.